Fala, galera, beleza? Estamos prontos para mais um episódio aqui do Aperte Pausa. Aquele momento, gente, que você pausa aí, respira e vem se conectar com a gente, né, meu bem? Isso aí, nossa, que semana, hein? Que mês do nosso Aperte Pause. Sim. Segundo mês, estamos muito ansiosos com várias participações. Nossa, hoje temos uma cineasta aqui sentada com Sim, e nós. você ficou feliz, né? Eu Quando fiquei você falou feliz, que gosta de lógico. audiovisual, gosta de cinema, gosta de filmar também. Se A gente sentiu tava falando no confortável. bastidor aqui que é a família de TI, né? É a família de TI. Olha só, temos muito Se conecta bate-papo. com você, né? Conecta. Sim, gente. E claro, antes vamos agradecer aos nossos patrocinadores, Fujioka, High Level, Tech-in e também ao nosso apoiador Red Bull aí para dar energia e asas a toda a nossa equipe e aos nossos convidados. Agora sim, né? Vamos apresentar sim. a nossa entrevistada, Quem gente. está conosco Ela é hoje? criadora de conteúdo, lifestyle, beauty, também fala muito sobre maternidade, rotinas de estudo, como conciliar ali o sonho em ser médica, como ser mãe também ali, tudo junto, e também é gamer e tá sempre jogando ali com o filho e com a família, e super criativa e dona de um dos feeds mais lindos que você vai ver aí no seu Instagram, Letícia Sali. Bem-vinda à Parte essa Pause. apresentação, fiquei me achando aqui. Falei, gente, eu sou isso? Sim, você Bem-vinda! é. Obrigada, gente, pelo convite, amei. Minha primeira vez em podcast, ó. Olha, a gente fica honrados, né? Quando alguém fala que é a primeira vez do podcast, a gente fala, É. dá licença. Estamos felizes que várias pessoas que passaram por aqui é o primeiro podcast e a repercussão foi bem legal, né? Sim, e eu conheço a Letícia, ó, já tem Muito muitos tempo. anos. Você era loira Eu quando eu era te conheci. platinada, que loucura, gente. Eu quase fiquei careca depois de uns anos, mas na época meu cabelo eu conseguia manter, eu platinado. Nossa, era maravilhoso. Mas ruiva também, ó. É, eu Adoro. Depois eu Então, fui descobrir que você eu vai ser conhecia, que eu vi ela. Não, você que me viu, né? Naquela época lá. Foi na época das gravações, na época que que eu ia muito pro shopping dos cosméticos, Aham. Melissa, que a gente gravava muito conteúdo. Aí depois de muitos anos, hoje em dia, que ele falou, gravava vídeos pro shopping dos cosméticos. Eu falei, mesmo? Eu também gravava. É Então, muito louco gente como se as conheceu. coisas Conseguimos um são, frame né? lá, mas eu não vi ela. eu também não lembro de Você ter eu via visto. muito, é porque... Eu lembro bastante de você Sim. nas gravações do shopping. Sim, Todo era mundo bem aqui legal. trabalha com criação de conteúdo, filmmaker, criava conteúdo. E eu lembro que naquela época que eu te conhecia, você tinha um dos vídeos mais lindos, né? Até hoje tem também. E era Ai, uma aquela época era inspiração. boa, né? De postar foto, agora é só Reels. Só Reels, né? Então, naquela época era bom que a gente organizava tudo bonitinho. Ai, adoro uma coisa aesthetic. E como que surgiu, Letícia, essa sua vontade de criar conteúdo? Porque você cria conteúdo há muitos, muitos anos, Há né? muito Você mexeu até com um tempo. canal no YouTube. Como que Sim. começou, na verdade? Quando começou a criação de conteúdo na sua vida? Olha, eu gosto muito de escrever. Adoro escrever. E eu sempre tive um sonho de escrever um livro. Eu falei, gente, escrever um livro é uma coisa muito complexa, né? Vou escrever textos aleatórios num blog. Aí eu criei um blog, aquela coisa bem simples, blogspot mesmo. Acho que eu tava na escola ainda, devia ter uns 15, 16 anos. Quem nunca teve um blogspot? Né? Quem nunca, né? Eu tinha música da RBD. Eu fazia um post e não saía mais nada. E pronto, esqueci até a Esquecia. senha, né? E aí eu comecei a escrever textos e aí foi ganhando uma proporção, assim. Foram aparecendo pessoas comentando e gostando dos textos. Aí eu fui tomando gosto por aquilo, né? Aí eu aprendi a fazer os meus próprios templates, aí era legal, porque daí o meu blog tinha uma carinha, todo mundo já conhecia, né? E aí apareceu Bruna Vieira na época, aquelas blogueiras que ficaram super famosas, né? Ali 2012, 2015. Nossa. Então, aí eu fui mudando o nicho, né? Escrevia muito texto, muita crônica, uma coisa até assim mais introspectiva, mais deprê. Eu falei, não, chega de depressão, agora vamos pra um negócio Você legal. chegou a ter Tumblr também? Tive também. Você Sabe o que é curtiu o Tumblr, Zema né? também? Sei. Ah, lógico. tá. Porque ele olhou assim, eu falei, não, Mas não é eu também. possível. Porque tem coisa que eu falo lá na faculdade, o pessoal de 17, 18 anos não sabe Não o que sabe. que é. É que depois de um tempo virou O quê? muitas coisas obscenas nela também. Tipo, Não, mas na época, na época era do feed bonitinho. do Instagram, a gente tinha Não, uma é. coisa tipo, nossa, que foto Tumblr, né? É foto Tumblr. É. E naquela época a gente mexia muito com HTML, né? Pra Sim, deixar tudo bonito. pra deixar tudo bonitinho. Naquela época era na unha, não tinha esse negócio de IA, não. Não, era tudo pra você colocar o cursor da Hello Kitty, meu filho, era A minha difícil. preguiça era isso. Falei, nossa, eu quero colocar dessa forma aqui, mas nossa, dá trabalho. Aí eu fazia um post O e que não... você postava no Tumblr?
Não, também não. Eu fazia no... No Blogspot, né? Blogspot, Eu tô vendo eu... aquelas fotinhas bonitinhas, né? Estéricas, mensagens. Você já teve Fotolog? Eu já tive Fotolog, socorro Deus. Flogão. Flogão não, eu tive Fotolog e Tive. tinha uma coisa no Fotolog que eu não sei se você vai lembrar, que quando você fazia amizade no Fotolog com alguém famoso ou não famoso, você tirava uma foto com o nome da pessoa, escrito na mão, escrito no braço. Sim. Gente, eu fico vendo aquelas fotos e falo, meu Dá uma Deus, vergonha alheia? dá uma vergonhinha. Então você... Do nome eu lembro, não lembro muito de como que era. Nossa, eu pagava Eu o lembro prêmio. Eu não tinha, eu Nossa. fiz... Tem Amava. história. Então foi a partir daí, Foi a partir daí. da sua vontade de ser escritora, que você sempre gostou de escrever, que você começou a entrar na mídia. Sim, e amava tirar foto. Tirava foto de tudo. Meus presentes de aniversário sempre era trocar aquela câmerazinha digital, velho, pra uma Cybershot. melhorzinha, E aí eu comecei a gostar muito de fotografia e comecei a participar das coisas da igreja. E na igreja tinha um canal de... Não era um canal, era um programa de TV num canal Sim. local. E eu comecei a entrar ali no meio. Os meninos foram me ensinando a editar, a tirar foto, a filmar. Aí nunca mais parei. Acho que eu fui unindo tudo e acabou virando o que eu sou hoje. Então, você já tinha essa paixão pela fotografia, então, desde Sim. novinha mesmo? Desde novinha. E com essa vontade de escrever, você foi unindo, vou tirar essas fotos e vou escrever os meus textos. Uhum. Em que momento que aí veio as próximas redes sociais? Foi o YouTube primeiro, depois o Instagram? Eu Você acho que começou a- foi YouTube. Assim, o Instagram, no começo ali, 2012, o Instagram não era o que o Instagram é Não, hoje. era só foto, Era só né? foto. Era só foto, Era não legal, né? era legal. Dava nostalgia. Mas era uma coisa assim, mais de você curtir mesmo aquela foto, não Sim. pra você. Você não preocupava com engajamento, com entrega, né? Era muito diferente. E o YouTube, ele cresceu muito rápido. É. Então, assim, era assustador. Às vezes eu entrava e tinha 5 mil inscritos a Inscritos, né? mais. Então, foi uma época que eu me empenhei bastante. Fazia lives, fazia muitos desafios de um vídeo por dia. E aí, ele cresceu bastante. Quando chegou em 50 mil seguidores, foi a época que eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Será que eu vou investir nisso? Ou será que eu vou tentar o meu sonho de fazer medicina? Aí que eu tive que escolher um ou outro, porque não dava Então você pra fazia... manter naquela época, Você né? fazia muitos conteúdos, assim, de lifestyle, beauty, Sim. dicas, maquiagens que eu Uhum. lembro dos seus tutoriais e seus vídeos, de lookinho também. Sim. As Não tinha coberturas de- muito nessa época, né? Olha, Tipo assim... era como bem hoje, não. É, como hoje não. Era bem menos. E eu tinha parceria com lojas, marcas incríveis. Então, eu recebia muita coisa. E aí, gerava muito conteúdo, né? Hoje, já é mais difícil, porque tem muita gente. Então, o pessoal quer quem tem mais de 1 milhão de seguidores. Hoje em dia, você acha que Então- as pessoas estão mais focadas na quantidade de seguidores do Sim. que da qualidade do conteúdo em si? Muito mais, muito mais. As marcas, quando elas querem te contratar porque elas gostam do seu trabalho, é muito raro. Geralmente as pessoas vêm e falam, olha, me manda aí os seus prints, quero saber quanto você tem de visualização, para saber se eu vou fazer alguma coisa com você. Então, às vezes você tem uma qualidade absurda, tem gente que eu acho que tem um potencial absurdo, mas não tem número. Então, É. acaba que essa pessoa vai ficando por esquecimento, sabe? Então, hoje eu já vejo as minhas redes de uma forma diferente. Eu ainda faço muitas publicidades, mas escolho muito mais a dedo, porque eu não tenho tempo, né? Então, eu acabo produzindo conteúdo mais por pura diversão. Então, acaba gerando uma conexão mais legal também, sabe? Então, eu tô numa fase que eu tô bem tranquila, sem aquela pressão de, meu Deus, eu preciso ter número, eu preciso fazer isso. Tô só postando. E isso é muito bom porque gera orgânico, né? É Sim. alguma coisa completamente orgânica. As pessoas que começam a seguir, elas seguem e ficam. Sim, E eu vejo, exatamente. e a gente tava até conversando, né? Que hoje em dia, eu não sei como que tem gente que ainda compra seguidores, compra curtidas. É simplesmente pra pedir pra flopar o Instagram. Exatamente. E achar que vai enganar a marca por conta desse desespero, né? De ter curtidas, de ter números. Mas eu acho que hoje em dia as marcas já estão mais espertas, não estão? Sim, é muito mais fácil hoje você saber quando aqueles seguidores são comprados ou não. Então, uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores e um vídeo, um Reels dela tem 10 mil visualizações, tem alguma coisa errada, muito errada.
Mas hoje o pessoal compra ter visualização, Sim. curtida e comentário. Compra mesmo. Mas também é uma coisa que dá pra você saber. Dá. Dá pra saber pela Não tem como a qualidade Arábia dos Saudita comentários. começar a curtir seus vídeos, né? Exatamente. Na hora que vê aqui tanto de foto sem foto e uns nomes esquisitos, né? E só emoji É. nos comentários é mais Sim. fácil de saber. E assim, gente. O engajamento orgânico é muito mais difícil, mas e parece que você curte mais quando chega. Por exemplo, esses dias eu fui ver esse vídeo do Fujioka que eu fiz, esse vídeo último dos notebooks, Uhum. eu ganhei 29 seguidores. E teve vídeo que eu tive mais visualização, um alcance muito maior e tive um seguidor. Aí assim, esse deu bem menos visualizações, mas o converteu em bem mais seguidores. Assim, 29 seguidores, cara, eu fiquei, caramba. Não, os meus vídeos que mais têm visualização foram vídeos que eu fiz assim. Por pura diversão mesmo, sem intenção nenhuma. Às vezes você coloca tanto esforço naquilo e flopa. E flopa. E é coisa que é o natural, orgânico, que você gravou bem tranquilo, às vezes até com o próprio celular, Às com uma vezes edição você bem fez sutil. em 2 minutos. Quem não ficou com raiva, né? Eu já fiquei com raiva. Nossa, esse vídeo aqui que eu não fiz, sabe? De Nossa, qualquer dá forma. muita raiva. Às vezes você faz uma publi com tanto Nossa, esse aqui vai dar certo. Vai vir um engajamento legal. Aí, nossa, aí é normal. Aí você eu postei um react no final de do ano passado. Um react, um remix, né, que a gente fala. E até hoje ele é engajado. Já tá batendo quase 300 mil. Orgânico. Assim, eu fico impressionado, porque, cara, eu faço uma publi. A gente vai lá, grava, edita. Dá aí muita eu faço, raiva. Nossa, eu faço um remix ali só reagindo ao conteúdo. Aí deu. Sabe o que isso me lembra muito? Não sei se vocês lembram de um episódio do Black Mirror, que era de rede social, era que te fazia pensar sobre número de curtidas, a popularidade da pessoa era medida Sim, por uma isso. de cabelo ruivo, que tava... Isso, sei. exatamente. Esse é um episódio que sempre vem na minha cabeça, assim, porque a gente tá vivendo muito isso, né? Sim. Você é o número de seguidores que você tem, você é o número de curtidas que você ganha numa postagem sua. Sim. E eu vejo como muda a reação das pessoas quando elas vão te seguir e falam assim, nossa, mas você tem esse tanto de seguidores? Que assim, hoje, quando a gente para pra pensar, já não é tanto, né? Mas pra uma pessoa que tem ali seu Instagram só por ter, que tem ali seus 100 seguidores, quando vê um pouquinho mais, fala, nossa, aí já muda a Sim. reação da tratativa pessoa muda, né? e o tratamento que ela te dá. Então, é muito Black Mirror. E o Black Mirror traz um debate muito profundo, né? Principalmente nessas questões de relações sociais e a forma que a gente tá começando a ver um ao outro, porque tá começando a ter relações mais superficiais ou relações de interesses, e a gente vê, pelo menos na jornada, né, quando a gente começa a criar conteúdos e a trabalhar com isso, a gente vê que muitas pessoas começam até a se afastar de você quando você decide a criar conteúdos e a trabalhar com tipos de conteúdos, né? E a gente vê que as relações estão se tornando supérfluas de uma certa forma. Como que uma rede social pode inibir essas relações que até então a gente achava que eram sinceras e honestas e não são tão sinceras. Mas aqui que é E nem engraçado, honestas Se incomodar, também. né? quando você começa a dar certo, aí essas pessoas que riam de você, que falavam, nossa, olha lá, a blogueirinha. Né? Era desse jeito. Nossa, olha, você tá indo muito bem, né? Então, é bem isso. A gente realmente tá numa fase em que as pessoas estão superficiais, não se preocupam em se interessar mesmo por aquela pessoa. E tem o outro lado também, né? O lado do criador de conteúdo que super edita a vida dela. E quando você conhece a pessoa, ela não é nada daquilo. Tanto fisicamente como intelectualmente. Personalidade mesmo. Né? O Personalidade. jeito e tudo mais, É um né? personagem que a pessoa veste, edita a vida inteira dela e você acredita naquilo. E às vezes isso impacta no emocional das pessoas, né? No psicológico. Nossa, olha, a vida dessa pessoa é tão perfeita e por que Sim. que as coisas pra mim não funcionam assim? Então, o debate de rede social é realmente muito complexo, né? Porque tem muitas camadas. Muitas, porque a rede social nada mais é que um recorte da nossa vida e a gente vai postar aquilo que a gente se sente confortável com que os outros saibam. E realmente, só que hoje eu percebo também que as pessoas gostam de saber mais bastidores, querem saber mais do que tá acontecendo mesmo, tirar os filtros, né? Vida pessoal. Vida pessoal. Não, porque o povo que é curioso. O
papo, gosto muito de saber de vida, Adoro. adoro saber dos bastidores e do pessoal, mas ainda essa preocupação, né? Saiu até a última temporada de Black Mirror, o primeiro episódio, que é o uso de propaganda, né? Você assistiu que... esse? Eu assisti, gente. Eu fiquei chocado. Eu Eu fiquei. chorei. Depois Nunca que assistiu, terminou o episódio, me bateu uma bad que eu fiquei assim o resto do dia mal, porque foi muito interessante pra mim, até como estudante de medicina, né? A gente vê muita tecnologia, a medicina andando juntas. E aquele episódio me pegou porque hoje tudo é propaganda. Tudo você usa absolutamente qualquer momento da pessoa, da vida da pessoa para gerar um consumo, né? Então eu fiquei muito impactada e depois desse episódio eu não consegui assistir os outros. Eu falei, gente, eu preciso Calma. digerir um pouco É. para passar para os próximos Mas você assistiu os episódios. outros? Ainda não. Tem Eu um acho- episódio muito lindo. Tem um que é muito lindo, mas acho que o mais impactante mesmo, assim, todos são impactantes, né? Black Mirror sempre traz a perspectiva das mais diversas frentes de como a tecnologia pode afetar as nossas vidas. Só que o primeiro episódio, ele mexe muito com o emocional, porque é uma mulher que tecnicamente morreu e através da IA, ela teve o direito, né, de voltar à vida, só que ela não teve o direito de viver por condições financeiras, senão ia ser uma propaganda Exatamente. o tempo todo. E aquela cena final, gente, desculpa o spoiler, mas eu chorei muito no final, assim, Foi porque muito eles, pesado. eles acabaram com a vida deles, porque assim, como que ele vai sacrificar, né, a esposa dele, E esse enfim. episódio não mostra só isso, quanto mostra a parte dele se vender pra uma Pra rede uma social, plataforma, né? Exatamente. pra fazer as pessoas pagando, que já acontece. Sim, já Né? acontece. Aquele negócio lá do TikTok, como é que era o nome? O quê? Live NPC? Sim. Ah, sim. Entendeu? Que a pessoa vai pagando, você vai fazendo. Você vai fazendo coisas bizarras Sim. pra gerar dinheiro, né? E as pessoas dão E dinheiro as pra pessoas essas dão coisas bizarras, dinheiro. né? A internet é algo muito louco, mas tem um lado bom também, que tem muitas pessoas que sabem aproveitar, e eu vejo que há um cuidado, né, com todo mundo para passar coisas boas, para passar coisas positivas. Por exemplo, uma coisa que foi por conta do advento da internet, que teve a quebra de estereótipos também, né? A luta, principalmente, que a sociedade impõe um padrão de beleza É que não verdade. existe esse padrão de beleza, Sim. porque até então a gente se escondia com maquiagem, com roupa, com um monte de coisa para entrar no padrão, e graças à informação, né, Sim. com o acesso, a gente tá conseguindo quebrar uns paradigmas. por Eu aí. falo que eu tive muita sorte com a internet, porque na minha adolescência eu sempre fui muito tímida. Ainda sou, só que a internet mudou isso em mim, né? E eu tive muita sorte, porque a minha primeira experiência grande com jogo, eu não sei se vocês já ouviram falar de Perfect World. Já ouvi PW. PW. Gente, PW mudou minha vida. Porque na minha adolescência foi uma fase muito difícil. Eu era emo mesmo, em todos os Isso que eu ia sentidos. te perguntar, você falou lá no Blogspot, na época de 2012, Aham. que era a época de ascensão do emo. Sim, Era o eu quê? fui uma NX0, grande emo. Você foi tudo Vaca Brava? Não, aí na minha fase emo eu morava em Santos. Aí depois você foi pra Então, Goiânia. aí depois que eu vim pra cá. Mas o PW mudou minha vida, assim. Os meus amigos eram de lá, os meus namorados eram do jogo. Então, a minha vida mesmo era lá. Minha vida era o jogo. E eu conheci pessoas incríveis, eu desenvolvi muito socialmente, assim. Porque eu sempre fui mais recatada, né? Sempre fui mais quietinha. Filha de pastor, tinha muita pressão. Uhum. Então, acabava que no jogo eu podia ser eu mesma. Olha Então, só. foi muito legal. Conheci gente que são meus amigos até hoje. Pessoas super especiais que eu conheci nessa época. E foi o PW que me fez me apaixonar por jogos no geral, que né? legal. Então, eu dei muita sorte. E eu fico pensando, assim, que eu queria que o meu filho vivesse uma fase legal de internet, de jogo, de conhecer gente legal, porque eu acho que o jogo, ele aproxima pessoas, Aproxima. né? Sim. Esse universo de games, geek, é muito legal. É uma comunidade que cresce cada vez mais. Isso é muito... Sim, E conecta as pessoas, conecta. Conecta Quem tá longe pra ficar um pouco mais perto. E eu me identifico muito com a sua história, porque eu era muito tímida, e foi através dos jogos que eu tive coragem de ser eu e de conversar com as pessoas. Quem nunca teve um namoradinho online? Quem nunca ali no Rabu, Ragnarok? Puxei um pouquinho mais pra trás de PW ali. Mas é muito legal. E você trouxe isso também pra sua vida atual, junto Sim. com o Ariel. Mas antes da Uhum. gente chegar Aham. pra falar do Ariel, gente, que criança linda. Gente, é muito bom acompanhar o Antes de Ariel. mais nada, ela vai provar o novo sabor do Red Bull.
Novo sabor. Verdade. Olha, gente, de pomelo. Cara, deixa eu contar uma coisa engraçada sobre pomelo. Eu adoro pomelo e é muito difícil a gente achar coisa de pomelo aqui no Brasil, né? Eu morei no Rio Grande do Sul uma época e era fronteira com a Argentina. Então, meus amigos eram da Argentina, a igreja que eu frequentava era na Argentina e eles faziam tererê de pomelo. E era a coisa mais Nossa, eu amo deliciosa do tererê. mundo pra mim. Ai, eu até salivei só de lembrar. Ah. E aí, aqui no Brasil, é muito difícil achar coisa de pomelo. Já posso experimentar? Já, Já, claro. fica à vontade. Ai, eu tô Vamos aqui pro seu abrindo, né? Feedback Vamos ver. real. React real. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Aprovado, Red Bull. Aprovado. Aí, Me lembrou sim. do tererê. Lembrou Muito do tererê? Uhum. Geladinho. Geladinho, Red Nossa, Bull. aprovadíssimo. Ó, estudante de medicina, gente, e Red Bull, a gente é inseparável, tá? Nossa, com certeza. E por falar como estudante de medicina, você trocou também os seus tipos de conteúdo, né? Sim. Quando você decidiu o seu sonho de se tornar médica, mas antes de se embarcar o seu sonho de se tornar médica, veio o Ariel. Sim. Antes dessa troca ali. Na Como que verdade, foi junto, Foi tudo né? junto Foi ao mesmo tudo tempo. junto. Porque quando eu decidi fazer medicina, foi, acho que em 2018, que foi quando eu comecei a tentar. Foi um choque de realidade muito grande pra mim. Porque eu vim de família muito simples, não tem médico na minha família. Minha família é pobre mesmo, sabe? Então, o meu ensino não foi um ensino de qualidade. Quando eu cheguei no cursinho, eu tive contato com coisas que eu não sabia, nunca tinha ouvido falar. Então, foi um choque pra mim e eu demorei mais pra passar por causa disso. Eu tive que aprender, não foi nem reaprender, eu tive que aprender muitas coisas. Você fez um ano de Então, cursinho? Não, eu comecei em 2018, aí tentei 2018, 2019, aí 2020 veio pandemia, mas fiz Enem em 2020. No finalzinho do ano, que foi bem nessa época do Enem, eu tinha acabado de descobrir que estava grávida, então eu fiz Enem grávida. E eu percebi que não ia dar para competir com a galera que estudava em escolas muito boas. O ensino aqui em Goiânia é muito bom. E aí eu falei, agora eu tenho que tentar particular se eu realmente quero realizar esse sonho, né? E aí eu esqueci um pouco a federal, que era meu sonho. Esqueci um pouquinho e falei, não, agora eu vou tentar as particulares. E foi quando deu certo. E foi um processo. Legal. Eu lembro de te acompanhar nas redes sociais e você sempre postando os bastidores real mesmo ali. Eu lembro até a cabininha que você montou, que você Aham. colocava os post-it. E eu sempre usando ali o tablet para poder estudar. E aí o Ariel também, você cuidando do Ariel. E eu lembro também de você relatar o quanto foi um processo até desafiador de conciliar a maternidade com a sua rotina de estudo. Como que foi para você fazer essa conciliação? Quando eu era bem novinho também. E Ele você era bem não novinho. desistiu. E que bom que não desistiu. A internet me ajudou muito com isso também, sabia? Porque como eu tava compartilhando o processo, tinha gente que tava se inspirando em mim. Eu não tinha opção de desistir, não só por mim, mas por outras pessoas também. É. Por outras mulheres também. Tinha gente que falou, olha, eu tô grávida, mas eu tenho um sonho de fazer medicina. Eu vejo você não desistindo e isso me dá força. Então, me ajudou muito também, sabe? Porque eu sempre falei que esse processo de tentar medicina era como se eu estivesse num túnel de carro. Eu não posso voltar, não tem como sair, não tem como abandonar o carro, sair andando. É só pra frente. É. Então, eu só tinha que continuar, não tinha como voltar pra trás. E a minha vida já estava toda encaminhada pra isso, né? Mas sem a ajuda dos meus pais, ia ser impossível. Porque aqui em Goiânia era a gente sozinho, né? Morando mais afastado. E o pessoal da nossa família em outras épocas da vida. Então era eu, meu marido e o Ariel. E aí, os meus pais, felizmente, assim, eles tiveram uma época de vida muito boa que eles puderam escolher vir nos ajudar. E aí, eles estavam morando no Rio Grande do Sul nessa época, eles vieram e alugaram uma casa no nosso condomínio pra me ajudar com o Ariel. Foi quando eu passei. Nossa, que legal. Foi quando eu passei. E agora que eu tô morando mais perto da faculdade, eles vieram também pra mais perto. Então, em pouquíssimo tempo que eles estão em Goiânia, eles já se mudaram 3 vezes pra poder me acompanhar e me ajudar com o Ariel. É muito Olha, que importante bom. ter essa base, esse Rede de suporte, né? apoio Rede de na apoio, né? maternidade, você sabe bem, Sim, ela é- tudo. Ela é tudo. Ela é fundamental pra gente Fundamental. prosseguir. E a família
quando a família é boa, porque tem família que... A gente fala que é um privilégio. Ter É um rede de privilégio. apoio É um privilégio ter uma É um família boa. privilégio. É um privilégio a gente ter condições com quem deixaram os nossos filhos, pra gente poder seguir o sonho, pra continuar trabalhando. E ficar tranquila E ficar enquanto tranquila. realiza esse sonho, né? Porque, às vezes, você tem até a opção de deixar a criança numa creche, né? O dia inteiro, mas você não vai ficar tranquilo. Como deixar o seu filho com a sua mãe, que sabe que tá cuidando, que tá amando, que tá ensinando. Então, assim, eu sou muito, muito grata, porque foi a minha mãe chegar, gente. Eu passei em 6 meses, pra vocês verem. Eu Nossa. tava tentando há muito tempo. Minha mãe chegou, eu passei em 6 meses. E faço a faculdade tranquila. Eu sempre tive muito medo de estar na faculdade e não estar. De ficar preocupada. Meu Deus, será que o Ariel tá bem? Será que ele comeu? Será que ele... Eu não me preocupo com absolutamente nada. Porque Que você bom. sabe que ele tá sendo bem cuidado, Ele tá tá bem seguindo a cuidado. rotina dele. E eu sei que o Ariel gosta de jogar. Ele adora! É até um probleminha, né? Porque ele só tem 3 anos. Então a gente tem que colocar o timer pra ele não ficar muito tempo jogando. Tem que prestar atenção nos joguinhos que ele quer jogar. Mas ele ama, gente. Ele não tem nem tamanho, porque o controle do PlayStation nem cabe na mão dele. Ele põe o controle assim no colo e fica com as 2 mãozinhas aqui, Ai, que ó. bonitinho. É muito bonitinho. Ele Nossa. adora jogar. O que ele gosta de jogar? O jogo favorito dele do momento tá sendo Bomberman. Por incrível que Gente. pareça. Bomberman, o pai dele clássico, e né? os tios jogavam quando criança, nos anos 90, né? E ele adora Bomberman, ele é muito bom. Caramba. Ele ganha. Ele ganha. Ele Ele ganha de ganha. você, Letícia? Ele no ganha de mim, eu Bomberman? sou péssima, tá? Eu até tava conversando, gente, com eles aqui nos bastidores. Eu jogo por prazer, por lazer. Eu não sou ótima em jogo, mas o jogo tem grande participação na minha vida. Olha só, Meu momento de lazer é sentar e jogar. me mas não identifico com ser muito com boa. você, porque eu sou dessa forma também. Entendeu? Vamos normalizar isso, Exatamente. né? Mas o Né? jogo é diversão, é pra Vocês que estão entender. vendo aí os episódios, né, que eu sou uma pessoa que eu curto. Eu gosto de perder, entendeu? Perder faz Você parte. quer dizer alguma coisa pra mim? Ops. É porque, assim, eu namoro uma mulher gamer Não, que mas eu não jogo bem assim, não. Eu jogo por diversão. Olha, não sei não, hein? Joga bem. Não, Não, depende do jogo. tipo, hã? Depende do jogo. Não, mas você TR. Não, e só. Eu amo jogo de tiro, mas a habilidade de um Fallen da vida eu não tenho. Não, mas estamos falando de pessoas reais, né? A realidade são pessoas igual a gente, que senta ali pra jogar, Pra curtir. jogar de boa, pra Isso. curtir. Eu tenho uma pessoa que eu adoro, é uma das poucas pessoas que eu ainda acompanho na Twitch e que eu acompanho live no YouTube e vejo vídeo. É o Patriota, vocês conhecem Sim, o Patriota? Patriota é muito massa. Eu amo o Patriota, porque ele normaliza a gente jogar por prazer. A gente que não quer ser cracudo igual todo Sim. mundo, sabe? A gente só quer jogar. E ele normaliza muito isso. E tem uns quadros muito legais no YouTube dele que a gente assiste lá em casa. Eu falo pro Ariel. Ariel, você tá acostumada com a voz dele, né? Porque você escutava desde a barriga da mamãe. Eu assistia muito os vídeos dele. Inclusive, a minha cunhada encontrou o Patriota numa dessas Nossa! Comic Con, alguma coisa assim. E ele gravou um vídeo pro Ariel, porque ele acompanhou isso, sabe? Gracinha! E aí, ele mesmo pede, o Ariel pede, mamãe, vamos assistir o Tio Pátria? Ele chama ele de Tio Pátria, Tio tá, Pátria. gente? Tio Pátria. Que gracinha! O Patriota ele é muito divertido. Muito. Porque hoje em dia tem muita gente que não tá tryhardando mais, assim, pra jogar. Hoje em dia a galera realmente quer um período de lazer, porque quem quiser jogar profissional, parte pro profissional. Não, quando eu jogava jogo de sobrevivência, Misquitted, que é jogo aberto, Uhum. tinha um cara que ele fazia a gameplay e ele não era bom, mas ele criava uma história dentro do jogo muito divertida. Aí a gente assistia só... Ele não era bom, ele não matava, sabe? Mas ele criava uma história, ele chegava bobão, conversava com o povo dentro do jogo. E acho que não é só ganhar, é também você criar sua narrativa. Né? Exatamente. E eu acho que o Fortnite virou isso pra gente lá em casa, assim. Principalmente pra mim e pro meu marido. É o nosso momento juntos. Tem muita gente que assiste séries juntos. Uhum. A gente gosta de séries totalmente diferentes. Então, acaba que a única coisa que a gente assistiu juntos foi Game of Thrones, só. Então O indica uma resto- série diferente pra gente. Ixi, uma série diferente. É.
Agora você me pegou de surpresa. Olha, hein? o último episódio que ela mencionou sobre Game of Thrones, eu fiquei indignadíssima com o final. Pronto, falei. Sério? Ai, gente, eu passava um pano para a Daenerys ali, fácil. Eu não posso falar. Eu achei desnecessário. tudo pra Achei ela. desnecessário ela morrer. Mas eu achei, assim, não achei ruim, não, sabia? Tô esperando o final dos livros, tô esperando pra ver qual que vai ser. ansiosamente. Mas não achei tão ruim assim, não. Não me cancelem, por favor. Porque eu sei que a maioria das pessoas odiou Não, o o final. cancelado vai ser eu, porque eu nunca assisti Eu Game nunca of assisti o Thrones. Game of Thrones. Não, peraí. Não, ele não tem muita coisa ainda. Não. Já posso sair? Ó, eu vou te falar. Game of Thrones é uma série que eu tento convencer absolutamente todo mundo à minha volta a assistir. E as pessoas Muito no bom. começo têm preconceito, falam, nossa, mas tem muita coisa obscena, tem muito palavrão, tem muito... Eu falo assim, calma, assiste 3 episódios e depois você me fala. Vou Aí você contar avisou pra ninguém se apegar a nenhum personagem. Ah, é? Cara, eu gravei Eu sei a que tem minha muitos mãe, personagens, eu né? convenci a minha mãe a assistir. A minha mãe assistiu tudo em um mês. E House of the Dragon também. Também, em um mês? Em um mês. Nossa. Tudo junto. Inclusive, a última temporada, ela assistiu antes de mim. Eu falei, mãe, você já assistiu? Ela, já. Eu falei, nossa, nem me esperou, né? E aí, gente, ela chegou no episódio do casamento vermelho. Uhum. Eu sei qual que é, não vou dar spoiler. Não dá spoiler! Ah. Mas eu tive que gravar a reação da minha mãe. Eu deixei o celular bem escondidinho aqui, gravando a reação dela, gente. Você tem que assistir. Não, mas Foi icônico, eu você chamou. tenho que falar uma coisa, porque é o seguinte. Hum. Na época do Game of Thrones que começou, né, a série, tinha uma pessoa, que eu era CLT, que era muito fã. E eu não assisti de raiva. De raiva da Eu não pessoa. aguentava mais a pessoa todo dia falar Game of Thrones, Game of Thrones. Eu falei, não vou assistir isso. Só que eu sei que é uma das séries, acho que é a série mais cara já feita, né? É uma das séries mais caras já feitas. É uma das. uma Eu das acho que a série do Senhor dos Anéis, agora Ela é da Prime, tá Da sendo Prime mais cara. Tá, tem ela também, que é Anéis É. do Poder. Anéis do Poder. Poder. Eu acho que ela tá cara Que também. a primeira vocês não temporada falam foi disso? boa, mas a segunda. É, eu não. Ai, que não bom. me pegou. Também não. A segunda eu dropei no meio. Eu não também. terminei. Eu acho que assisti 2 episódios e. E deixei acabei pra lá. dropando, mas acho que eu vou acabar voltando só pra ver e falar, realmente. Tem uma série que eu achava que todo mundo tinha assistido, e toda vez que eu tô comentando, a pessoa fala: Quê? Onde tem essa série? Então eu vou falar aqui, já que você pediu uma indicação de uma série diferente. Ah. Pra mim é uma série que todo mundo assistiu, não é? Que é Dark. Vocês Ai, assistiram Dark já, é muito bom. Assista. Você aí, amante do Me audiovisual. falaram que Dark É muito bom. você tem que ter muita atenção, porque Tem. cada coisa que acontece depende de uma coisa que já aconteceu. Sim, então, porque né? não existe uma linha do tempo exatamente. resa. Exata. São muitas linhas do tempo ao mesmo tempo. Então, realmente, você tem que prestar atenção. Eu Exato. assisto de novo com você, meu bem. A gente assiste. É. Não, ela é péssima pra assistir Ai, junto. não. Péssima, porque eu espero ela pra assistir alguma série, algum filme. Ela vai assistir a gente tá assistindo Cassandra, Aham. da Netflix. Você chegou a ver, é Não, muito eu legal. não vi ainda. Cassandra é muito legal. E aí eu tinha assistido acho Todos que os episódios, faltou o último. faltou o último. Aí ela começou a assistir comigo e falou assim, não, vamos assistir o último juntos? Ah, beleza. Aí Mas... passa 2 dias, ela, amor, preciso te falar uma coisa. Já assisti. Eu já assisti. Mas é porque assim, eu fui maratonar, ele Aí já eu tinha fiquei- assistido. Ele já tinha assistido todos os episódios e faltou o último. Aí eu falei assim: não, vou assistir pra assistir o último com ele. Só que eu tava ficando tão bom sempre no final e eu não vi quando pulou pro último. É uma minissérie. Olha, são gente, eu não 6. queria plantar aqui a sementinha da DR, não. Mas pra mim, isso é considerado traição. Eu fiquei sabendo, mas eu prometi Todos que eu estão- nunca mais ia fazer Hã? isso. Eu prometi que depois desse episódio aí nunca Todos mais ia estão a fazer. meu favor. Todos que a gente conta essa história. É, eu errei. Foi Não, moleque. a nova temporada de The Last of Us, eu ainda não comecei a assistir por causa do meu marido. Ele não tem como assistir nada agora, tem que esperar as férias. Então eu tô esperando. E não, eu acho vocês um casal tão fofo, porque ele te dá todo o apoio e suporte, né? E, inclusive, eu não sei se o Eduardo sabe, mas quando você fez seu cursinho, seu marido foi seu professor. E eu lembro que você até postou um vídeo Que e a galera- viralizou. que viralizou. E eu Ele foi seu professor do cursinho? Foi. E eu morria de rir dos comentários das pessoas achando que não era Mas como casados assim? e tudo mais. Vocês eram casados e ele foi... Sim. Não, sabia. Na verdade, ele que me incentivou a correr atrás desse sonho, né? Ele falou assim: não, agora que a gente casou, agora que a gente tem a nossa casa, agora que tá tudo certo, corre atrás do seu sonho. Aí eu falei: não, então
então vamos lá, né? E aí, ele já dava aula em alguns cursinhos. Mas assim, gente, não é porque é meu marido não, mas ele é muito bom. E aí, os cursinhos foram vendo como ele era bom com os alunos, sabe? Ele é muito humano. Didático também. Ele é muito humano, os alunos adoram ele. Quando eu saio com ele no shopping, em algum lugar assim, parece que eu tô com uma celebridade. Ah, Porque é toda hora, professor, professor. A gente já encontrou aluno dele em tanto lugar diferente que vocês não têm ideia. Às vezes a gente tá lá em Santos, ele de sunga, o Ariel correndo de fraldinha, e aí chega um aluno dele. É muito louco. E aí ele falou: não, tem um cursinho que eu acho que vai ser o ideal pra você, que eles focam na faculdade que você quer fazer. Vamos fazer, vou te matricular lá. E aí ele começou a me dar aula. que massa! E como foi a reação das pessoas quando descobriram que vocês Nossa. eram casados? Porque vocês estão juntos há muitos Há anos. muito tempo. Algumas pessoas já me seguiam. Então, às vezes, eu chegava no cursinho, assim, primeiro dia, e vinha gente falar comigo que... É engraçado que quando a gente segue alguém, a gente gosta de acompanhar a pessoa, parece que a gente conhece a pessoa, Isso é né? verdade. E aí, as pessoas chegavam e parecia que elas me conheciam. E eu, gente, oi, quem é você? Olha, Nelson. Mas o que aconteceu nesse vídeo foi engraçado, porque, primeiro, as pessoas chegaram de paraquedas, né? Não sabiam que eu já tinha ali meus quase 30 anos, que a gente já era casado antes, então gerou uns comentários engraçadíssimos. Eu me diverti com os comentários, porque como eu te conheço já, o seu Sim. trabalho, acompanho há muito tempo, eu falei assim, gente, eles estão juntos há tanto tempo. Nossa, mas eu acho tão bonita essa É relação muito saudável. Porque assim, eu posso dizer que é um pouco raro, né, hoje. É bem raro, né? Nossa, eu tive muita sorte. E eu falo que foi porque eu escutei meu pai. Porque o meu pai, ele falava: olha, o Kleber é meu candidato a genro, viu? E eu falava: não, pai, não vai dar certo, não é ele Olha aí. não. E aí, acabou que foi, Como né? que foi? E meu pai insistiu muito. Então, graças ao meu pai, encontrei essa pessoa maravilhosa. Gente, assim... É uma coisa que eu não consigo imaginar sem ele. Não tem como. Ele é a minha base, meu porto seguro. E com certeza ele sente o mesmo. Dá pra gente Sim, sentir, a né? gente... Uma coisa que eu gosto muito na gente é que a gente fala muito um pro outro o que a gente tá apreciando no outro, né? Então, às vezes a gente tá ali na correria do dia, limpando a casa e correndo atrás das coisas com o Ariel, ele chegando cansado do trabalho, mas eu falo: olha, obrigada por cuidar da gente. E ele fala: não, obrigada por fazer isso, por correr atrás do seu sonho e cuidar da casa e cuidar do Ariel. Então, eu acho que é raro mesmo, sabe? Você ter uma pessoa que seja seu amigo, sua amiga, e que ao mesmo tempo seja seu porto seguro. Sabe aquela pessoa que você não tem medo de ser traído, você tem medo de que a pessoa morra? Sim. É isso, Nossa. sabe? É um sentimento que eu desejo, assim, para as pessoas que eu amo, de sentirem isso um dia. E é um relacionamento regado todo dia, como você falou, né? Regado todo Tem que dia. ser cuidado. Não é fácil, gente, não é fácil o casamento, né? Vocês sabem disso. Uhum. E ter uma pessoa ali que seja seu amigo, que jogue com você, Sim. sabe? Que você tenha momentos de amigo mesmo, é uma coisa, assim, incrivelmente rara. E quem tem isso tem que agradecer muito. E não larga. Sim. Não larga. Não é fácil, mas não larga. Sim, porque essa parceria, ela é importante, né? Porque isso que você falou da relação de amizade, ela é importante, porque a pessoa que tá com você tem que ser o seu melhor amigo, tem que ser sua melhor amiga. Porque pra Exatamente. relação ser construída de uma forma saudável, tranquila, pra passar nos momentos difíceis da vida, que a gente sabe que viver não é fácil, a vida não é fácil, correr atrás dos sonhos não é fácil. Então, ter alguém do nosso lado pra amar a gente, como a gente é, como a gente acorda com aquele humor maravilhoso, quando a gente chega de um trabalho cansado. Meu humor é maravilhoso quando eu acordo. Nossa, sim, ele é muito feliz. Mentira. Sou. Você é o contrário. Eu gosto Eu do também, eu sou a silêncio. pessoa que eu gosto de acordar, Eu ficar no go- meu É. cantinho. Eu gosto de ficar quietinha, introspectiva, assim, quando eu acordo. Eu acho que ela não me dá umas patadas assim de dó, sabe? Tipo, nossa, ele tá. É porque ele me trata tão bem. E é engraçado isso que você falou sobre o respeito, né? Sobre essas palavras de carinho, de afeto. Sim, a gente sempre Sim, conversa sobre falamos isso muito também. sobre isso, sempre tem essa troca. E isso é raro e é muito lindo que você traz isso nas suas redes sociais, desde o início, desde que você cria conteúdos, né?
Fotos suas com o Kleber, suas criações de conteúdos, vídeos, as fotos que você faz até de Natal, junto com o Kleber e o Ariel. E as suas fotos são lindas, né? E você trabalha com audiovisual e fotografia há muitos anos. Esse é um detalhe, um diferencial que você também traz pro seu Instagram, porque o seu perfil parece uma vitrine mesmo. Dá pra entender tudo bonitinho que você quer passar, a mensagem que você quer passar, até rotina de estudo, maternidade, Verdade. um dica de look, o casamento. Você passa essa ternura, é confortável, é bonito de ver. Ai, É que aquele fofo, perfil que amei. você desce e você... Não, quero... E você quer ver mais. Continua. É, porque Ai, dá gente, fico pra muito entender, feliz. É muito legal. sabe? O que você tá passando. Mas isso que você falou, você usou uma palavra que eu sempre uso muito, que é vitrine. Pra mim, hoje, até na minha nova profissão que eu tô entrando agora, na medicina, pra mim o Instagram é importante. Porque você sabe, você como mãe, quando você vai marcar um médico novo pra sua filha, você não vai no Instagram Sim, do procurar. médico procurar? Então, é a nossa vitrine realmente. Eu acho que essa questão de expor muito o pessoal, acho que não é mais tanto o momento, assim. Por mais que as pessoas ainda gostem muito, né, de acompanhar, a gente vê isso em grandes fenômenos como Virgínia, que posta Sim. o dia inteiro, né? Hoje eu tô num momento diferente, que eu já não posto mais tanto das coisas pessoais, assim, muito pessoais, de contar exatamente como as coisas estão acontecendo, né? De mostrar o meu dia. Você já foi dessa forma? Já fui. Muito na época do YouTube. Mostrava absolutamente tudo. Entendi. Quem me acompanhava no YouTube praticamente morava na minha casa. Mostrava as suas dicas de decoração, quando você reformava a sua casa, Tudo. quando você pôs a piscina, toda a rotina lá da Sim. piscina da sua casa, depois tirou e foi... Então, Sempre assim, postando. hoje eu vejo muito como uma vitrine realmente, sabe? Pra uma pessoa que não te conhece, às vezes você acaba encontrando em algum lugar, um networking mesmo, e a pessoa entra no seu perfil e vai saber o que você faz, como você lida com o seu trabalho, Sim. né? E é uma coisa que eu quero levar pra medicina também. Muita gente me pergunta, você vai ter um outro perfil quando você for médica, né? E não vou ter outro perfil, porque... Uma das coisas que eu quero que seja minha base com os meus pacientes é esse relacionamento, essa conexão, sabe? Então, eu quero continuar fazendo isso, mesmo que o Instagram não seja mais no futuro a minha rede a minha fonte de renda, né, principal, eu ainda vou usar ele muito como conexão. E o bom é que a sua base de seguidores cresceu com você, acompanhou todas as suas fases e os novos vão chegando e vão ficando e acompanhando. E por falar em fase, Letícia, chegou o nosso momento Chegou a hora de da Ai, meu fase. Deus. gameplay. Eu não vou jogar com você não, né? Tudo bem. Não é com você não, né? Ai, gente, eu tenho medo, porque ela é ótima. Tem que jogar, o espírito bateu aqui, entendeu? Não, Nós foi. Dois. Mesmo espírito. Os dois ruins, vamos. Roda a vinheta aí, vamos nessa. Bora lá, aqui. Deixa eu te dar isso aqui. Vou arrumar aqui pra você, Letícia. Letícia, você já conhece esse jogo Jogo muito com o Ariel. Você joga? aqui, né? Jogo. Você joga? Jogo? Você é boa. Não sou boa não, o Ariel ganha de mim, Não, gente. você Sou uma não criança de gosta 3 do anos, ganha Dói. de Vou mim. jogar com ela, amor. Arruma aqui, tá nesse controle. Inclusive, o jogo que a gente tem lá é mídia física, tá? Desse aí. É o joguinho que eu tenho de mídia física. Eu não Pode tenho pegar o muitos. controle aqui? Deixa eu ver aqui qual fase. Ela vai escolher aí qual... Eu vou ver uma tranquila Ah, não, pra fácil. vocês. Gente, eu nunca joguei no Xbox. Não? Não. Nossa, a gente teve É a mesma coisa, só muda o XY. X, bola, triângulo, quadrado. Não, ótimo, pronto, me situei. Olha, esse aqui é fácil, do Rule. Deixa eu ver Não, aqui. vamos novo aí. Novo, mapa novo? Vai aquele lá de cima, lá, ó. Qual? Não, da neve. O da neve. Vocês vão nesse, então? Rota Vamos. polar? Pode ser? Pode ser. Pode Então ser? bora. Então bora lá, vou colocar aqui, jogadores Vê 2. Vê se tá certo Oi, qual? se o controle tá de lá ou de cá. Pode ir. Ah, você tem que... Eu tenho que ligar. O A. X. É X. Olha, eu confundi o... Deixa eu Não, arrumar é A aqui. mesmo. Agora foi. Ah, não foi. Deixa eu Uai. personalizar daqui. É só fazer uma personalizaçãozinha. Desconectou esse controle. Deixa eu só conectar ele aqui. Pode ter sido isso. Então, peraí. Prontinho. Aqui. Enquanto isso... esse mapa até que ele é tranquilinho.
Ai, gente, eu vou O continuar. Eduardo vai lá. Muito bom. Ai, eu vou chegar aqui pra frente. Ei. Enquanto ele vai lá, eu sei também que você gosta de jogar muito The Sims. Amo The Sims, amo. Jogo desde criança. Desde o 1, aquele primeirinho Aquele da bem família ruinzinho. Caixão. Aham. Nossa, E- gosto muito. Já fiz desafio. Sabe aqueles desafios, tipo, desafio dos 100 bebês? Ah! Já fiz. Todos os desafios que eu via no YouTube, eu ia lá e fazia. Eu lá no meu computador. Adoro The Sims. Nossa, eu amava de ter que construir as casas. E, gente, eu vou confessar pra vocês um hábito muito estranho que eu tinha no The Sims. Não me julguem, eu não quero ser julgada. Mas eu amava montar cemitério no The Sims. Então, às vezes, Sério? eu tirava a escada pra pegar os túmulozinhos e montar um cemitério. Meu Deus. Agora Gente. sim. Eu não quero ser julgada. Ela elevou o nível de construir piscina e tirar a escada. Foi! Que horror, gente, eu faço isso em casa. Ó, eu vou trocar meu personagem, porque ontem, na que eu fui, Ah, esse não me deu sorte, não. então, vamos lá. Vou pegar o ursinho aqui, ó. Aí, pronto. Tá, foi. Foi... O que eu aperto agora? Apostos, o primeiro, bem- lá em cima. Lá em cima, Ah, apostos. apostas, é verdade. É. Aí, Isso. Agora Eu vamos tô perdida lá, hein? com esse controle. Olha, é só... Deixa eu ver aqui, que eu até fiquei perdida. Acelera O A aqui é no o A, X. né? Isso, Tá. o A. É. Não solta o A com a Aqui acelera. você pula. Isso. E vai aparecer aquelas caixinhas no canto pra você, então o B você aperta e que vai soltar as caixinhas tá. pra você jogar nos inimigos ou pra se proteger. E aí, caso você pegue uma caixinha vermelha, você pula com esse aqui, esse primeiro da frente. Eu acho que é igual Esqueci o no nome. PlayStation. É, isso. o comando é o mesmo do Aham. PlayStation. Na plateia ali, ó. É, todo mundo focadíssimo. Ó, bora lá, hein? Bora que vai. Bora lá. Cuidado com a foca. Se passar na foca, ela roda vocês. Vamos lá. Olha só. Ixi, já tô ficando pra trás. Não gostei. Vamos lá. Aê. Se pegar esse verdinho, dá isso. Boa, Letícia. Olha lá o Eduardo. Olha lá, o Eduardo agora ele vai passar em todas as Eu focas. sou rainha de perder os verdinhos. Ai, ó lá, Ó, perdi, viu? Aperta o B. Você vai. Isso, que vai deixar todo mundo. A Letícia pegou o. Não! Foi quase, pega uma caixinha. Aê, a Letícia tá em quinto lugar e o Eduardo em sexto. Ai, meu Deus. Você tá em oitavo. Não! Os dois. É, esse mapa, eu acho que vocês mereciam o mapa. Você que escolheu o mapa. Eu acho que você fez uma escolha péssima. Eu também acho que você não... Eu achei. Foi o Eduardo. Letícia não queria falar. Olha só, ele passou de mim. Passou, vira, Letícia. Ih, aê, vira. Isso. Meu bem, você podia ter escolhido o mapa mais É. fácil. Eu acho que... É? É, Vai ter que ir de novo? vai ter que ir de novo. Não, gente, depois dessa humilhação aqui, eu vou querer uma revanche. Uma revanche. Acho que a revanche pode ser no mapa mais tranquilinho, mais fácil. Olha só. Ai, você tá com duas bombas, Letícia. Você pode apertar o B que solta no povo. Cuidado pra não passar na foca. Quando vai no branco, ele fica dentro, né? Sim, quando sai. Aê! Ó, esse é bom. Esse é bom, que esse aí vai acertar todo mundo. Letícia, o Eduardo saiu com púrpura. Esse é o Eduardo. Ele tá com púrpura. Que o púrpura dá velocidade. Ai, não, Foquinha. O Eduardo disparando todos os foguetes. Gente, se o Ariel tivesse aqui, ele ia tá muito bravo comigo. O Ariel gosta de joguinho de corrida? Ele ama Crash. Nossa, e Crash é um joguinho nostálgico muito bom. Muito. Meus jogos favoritos é Crash Bandicoot. Eu amo todos. Esse é ótimo, Letícia. Se você apertar B, ele vai acertar... Não, ó, tô odiando esse mapa. Ah, foi o Eduardo que escolheu. Eu acho que ele escolheu estrategicamente. Porque ele já conhece, eu não tô É. acostumada com ele. Não era esse, é porque tem outro da neve, não tem? Tem... Ó, as desculpas. Você tá culpada, mano. Eu nada, você que escolheu. Eu escolhi uns facinhos, tipo tudo. A Letícia. Pode jogar, Letícia, pode jogar nele. Assim que você vê ele. Olha lá ele ali. Tô disparando aleatoriamente. Eu acho que eu tô tem que ter desesperada. uma revanche.
que vai, né? Esse aí te protege, mas se você apertar o B, ele vai saltar. Isso, foi... Gente, não tem ninguém na minha frente pra eu jogar nada. Pode apertar Eu o tô B que muito vai dar certo. atrás. Aperta o B. Isso, agora corre. Então o Eduardo tá logo aí na sua frente, Letícia. Esse ali é o Eduardo, ó. O Eduardo aí, vai, Eu tô passa sem ele. nada. Passa ele. O importante é passar. Tchau. Aê! Vira. Isso. Boa, Letícia. Ó, Letícia, saiu com curva. Esse é bom. Ele vai te dar velocidade. Isso, vai, corre. Amor! Não! Vai, Letícia. É reta final. Ai, perdi o verdinho de novo. Vai, pulou. Isso. Ai, vira. Não cai! Não! Mas calma, você tá com esse negocinho aí. Gente, a gente é muito ruim, nós estamos os últimos. Aperta o B. Ah! Vamos! Vira, Ai, meu Deus! Eu quero ficar de Aperta o B. Isso. Vai, passa ele, Letícia, passa ele. Isso. Já vai. Aperta, isso. Ai, meu bem, eu tô torcendo pra ela. Mulheres. Isso, vira. Vira. Deixa ele pra trás. Isso, vai. Pega essa fichinha verde. Aê, vira, Letícia. Isso. Ai, meu Deus. Ah, vai passar. Meu Deus. Não Vai. passa, Também não peguei. Vai, Letícia. Direita, tá no final. Já tá chegando na reta final. Não acredito. E ela tava aqui, direita. Ai, foi quase, Letícia. Você quase venceu o do Eduardo. Horrível. Não fiquei último. Ei, meu bem, você faz esse mapa de propósito. Não, desculpa. Mas gerou entretenimento? Muito Pronto. entretenimento. Nasce errado pra ver quem ficava por último. Quem é o pior? Mas você passou, Eduardo. Você só não Eu dei venceu sorte. porque caiu lá. Não, foi talento. Eu não conhecia esse mapa em minha defesa. Não, em sua defesa, realmente você não conhecia, não tá acostumado, meu bem, você já joga o tempo. Já vai, então. Não, Não, aí com ela aí vai ser muita humilhação, gente. não, mas tá tranquilo, mas Crash Bandicoot é um joguinho nostálgico, né? Muito. Desde o PS1, ele é um jogo muito divertido pra estar jogando. De ficar Super. passando de Todas fase. as idades, todo mundo adora, né? E a gente vê que tá usando muitos jogos hoje em dia pras crianças, né? Como que Aham. você vê o uso de jogos de uma forma um pouco mais didática? Eu acho muito importante. Inclusive, eu gostei muito do podcast que vocês gravaram com a professora. Ah, com a Thaísa. Nossa, eu achei muito legal. Eu acredito nisso, sabe? Que a gente tem que usar de coisas lúdicas pra interessar as crianças, né? A aprenderem, a se desenvolverem. Nossa, a habilidade motora do Ariel desenvolveu muito quando ele começou a É jogar. rápido, né? O desenvolvimento cognitivo deles também é mais rápido. O uso da lógica deles ali por conta dos jogos. Porque eles já estão espertinhos, né? Com tela. Super! E tem esse estereótipo aí dos nossos pais e avós. Nossa, jogo faz mal, jogo é ruim. E na verdade, cara, dá pra você usar pro bem, né? Pra desenvolver a criança e pra fazer amizades. Nossa, sempre gostei de jogar. Sempre fui ruim, mas sempre gostei de jogar. Eu sempre gostei de jogar. E, Letícia, aqui no nosso podcast a gente tem um momento de unboxing. Como você tá acostumada a criar adoro! conteúdo, abrir produtos, abrir seus recebidos. Adoro! Presente Um presente nosso pra você, uma lembrança da sua Muito vinda aqui. obrigada! Ó, a técnica da unha, né? Tem que Unboxing. ter, né? Ai, Uma amo, lembrança adoro ganhar nossa. caneca. Vou usar muito, com certeza. Tem até Você um levar teu chaveirinho. chaveirinho. Que é um podcast de Amei. tecnologia, Impressão 3D. cultura geek. A gente trouxe essa impressão 3D pra você levar o nosso conceito pra casa. Uma lembrança do meu primeiro podcast. Olha só! só! E- Espero Pra que tenham sempre quando gostado. você apertar o pause, você lembrar da gente também. E Letícia, pra gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você desse uma dica e conselhos, né? Principalmente pra mães que gostam de criar conteúdos, mas sabe que é difícil conciliar a maternidade pra criar conteúdos ali, que a gente sabe que aquele comecinho, ele é difícil. Ter os seguidores orgânicos é difícil, né? É difícil, é demorado. Eu acho que tem que ter paciência, mas ao mesmo tempo você tem que amar aquilo, sabe? E fazer algo diferente, algo que seja seu, algo do seu dia a dia mesmo. Não colocar tanto esforço. Eu acho que quando a gente coloca muito esforço, a gente acaba não sendo a gente mesmo, né? Então, acho que compartilhar algo da sua visão mesmo pode interessar muito mais as pessoas.
do que você querer fazer o que tá todo mundo fazendo, sabe? Só pra crescer. Sim. E esse é o segredo, né? De ser você mesma. E Exatamente. de trazer a sua autenticidade, que hoje em dia, às vezes, ficar copiando muito ao outro, você perde também um pouco da sua autenticidade, que uma coisa é inspiração. Eu acho que falta muito conexão, sabe? Porque tem muitas pessoas com muitos seguidores que não tem tanta conexão com eles, né? E eu acho isso tão incrível, assim, as minhas seguidoras são minhas amigas. É muito bom trocar ideias, bate-papo, não ter só aquelas pessoas como números, sabe? Mas como pessoas mesmo que te acompanham, que te veem como uma inspiração para elas. Então, é uma responsabilidade também. E quando você cria conteúdo gostando de criar, as coisas dão certo, sabe? Só não pode desistir, né? Já falei pra vocês aqui, esse podcast aqui, gente, vai ser vitalício, tá? Obrigada! Não pode desistir, continuem, porque tem muita chance de ser sucesso, viu? Obrigada. Aquilo que a gente Obrigado. falou, né? A gente completou um mês, né, de podcast pra galera apertar o pause, vir se conectar com a gente, porque a intenção é contar histórias, mas se conectar com o conceito, que é o momento de jogar, de rir, compartilhar um pouco de histórias, pra ser algo diferente. Porque aqui em Goiás nós temos diversos talentos, pessoas incríveis, os mais diversos nichos, e não necessariamente só dos games, da cultura geek, nerd, por mais que a gente esteja habituados no nosso cenário mais específico. Então, por que não trazer todo mundo e se conectar com o tema? Exatamente, eu acho que essa é a palavra, sabe? Conectar. Acho que é a palavra do momento, assim. Acho que é o mais importante hoje. Falta conexão real, né? Olha aí. E vem coisas novas no seu perfil, projetos, planos, novos sonhos. Vem, a partir do semestre que vem, que eu vou ter uma carga horária mais tranquila, eu quero me dedicar um pouquinho mais, porque eu sei que tem muita gente que sente falta, né? Eu publicava muita coisa, mostrava muito o Ariel, o dia a dia com o Ariel, o pessoal sente falta. E eu também sinto falta de criar conteúdo. Se torna um programa, né? Pra muita gente. Pra muita gente. Então, a partir do semestre que vem, eu quero retomar, sabe? E também incorporar um pouco mais dessa minha nova vivência na faculdade, com a minha nova profissão. Já criando essa conexão já desde já. Porque quando eu me formar, eu já quero ter a minha gradezinha de pacientes ali. Com certeza vai ter. E Letícia, parabéns pelo seu trabalho, pelo Obrigada. sucesso, por você ter realizado esse sonho em passar em medicina. E você tem uma família linda, um filho incrível. Eu confesso que eu sou apaixonada nos seus vídeos, quando você passava a história do Ariel fazendo bolinho, aquele muffin de banana. Ele adora que ele até faz hoje. também. E é essa conexão que você traz nas suas redes sociais, ela é muito importante, né? Porque conecta. E por isso, então, quando a gente te vê, por exemplo, acho que eu vi a Letícia pouquíssimas vezes pessoalmente, Mas parece é que a como gente se eu conhece, já te né? conhecesse, por acompanhar o seu conteúdo de uma forma muito assídua. Então, gera essa conexão, você consegue trazer isso de uma forma muito limpa, muito linda, muito branda e honesta. É por isso que quando as pessoas te encontram, te tratam como se já te conhecesse. Porque você traz isso. Parabéns, Obrigada. sucesso. E estaremos aí te acompanhando para ver seus novos projetos, acompanhar os seus sonhos e sonhar com você. Porque durante a sua jornada, para você passar em medicina, não foi só eu, mas acho que todo mundo ali estava sonhando junto com a Letícia para passar em medicina. E você sabe que eu te acompanho também. Acompanhei toda essa mudança que você teve aí nos últimos. Quando você falou do podcast, eu falei, gente, que legal. É muito a cara da Nanda. E eu fiquei muito feliz de ver vocês juntos realizando isso, né? Valeu. Muito sucesso pra vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por pausar a foi sua vida e ótimo. conectar com a gente. Sim, que a vida corrida e pausou e veio aqui com a gente. Não, foi ótimo, gente. Obrigada. Obrigada. Então é isso. E aí, amor, gostou? Amei. Nossa, a história dela é muito boa. É quase que você não ganha, né, meu bem? Não, De Não, novo. tô falando da história, não disso aqui. Isso aqui é outra Vamos coisa. esquecer esse Isso aqui momento. deixa pra quem for assistir, tá? Mas é uma história muito linda, É boa enriquecedora, inspiradora e com certeza não vai só transformar a vida da Letícia, mas de todo mundo que acompanha. E valeu demais a todos vocês que acompanharam aqui o Aperte o Pause. As redes sociais dela vai estar aqui na descrição. Já não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ir lá no Instagram, curtir, comentar e dar aquela força pra gente, né? Exatamente, agradecer aos nossos patrocinadores maravilhosos, Fujioka, Caltech em High Level e nosso apoiador Red Bull. Como vocês viram, a Letícia até experimentou aí, né? Gente, eu O tô aqui sabor toda hora pomelo. aqui, ó. Que é o mais novo lançamento da Red Bull. Incrível. Experimentem. Então tá aí, pessoal. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau! Valeu, galera. Tchau.